Fala aí, minhas murrinhas, professor Diego na área, seu professor de matemática e raciocínio lógico para concursos, tá certo? Você que está chegando aqui pela primeira vez no canal do YouTube, seja bem-vindo, já deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho aí. Você que já vem acompanhando o trabalho aqui do professor Diego Negronto, continue dando essa força, comenta aí, diz se tá legal, se não tá, tranquilo? Pessoal, hoje iremos resolver algumas questões da banca IBFC, a banca escolhida aí para o concurso dos Correios. Professor, eu não vou fazer o concurso dos Correios, vai servir para ter algum conhecimento em outro concurso, com certeza, porque o assunto que eu escolhi hoje é cobrado principalmente, eu acho que 98,999% dos concursos que pedem a parte de matemática, ou até mesmo raciocínio lógico matemático, tranquilo? Então, vamos lá ao que interessa, certo? Nessa primeira questão, pessoal, é o seguinte, tá certo? Iremos resolver uma questãozinha aqui, ó, de fração, beleza? Professor, essa questãozinha de fração, o que é que ela pede? Eu não consigo, professor, interpretar questões de fração. Toda vez que eu vou interpretar, eu não consigo, porque eu já tentei várias... Vê só, pessoal. Presta atenção. Para você interpretar uma questão de matemática, você tem que ir com calma. Você tem que ir primeiro, respirar fundo, ler a questão, tá certo? Interpretar a questão, ver o conteúdo que a questão está pedindo e assim resolver. Muitas vezes o aluno quer pular etapas, ele pula da primeira para a segunda, para a primeira para a quarta já, ou seja, ele lê a questão e já quer resolver. Mas tenta interpretar. Vê só, quando a gente fala em fração, a gente tem que lembrar o seguinte, de operações com frações, tá certo? Vamos analisar essa questão. A Alice aguardou 3/10 de seu salário na poupança e com 1/10 do salário ela pagou o aluguel. Assinale a alternativa que apresenta que fração do salário de Alicia sobrou. Então, vocês concordam comigo que ela aplicou na poupança 3/10 e no aluguel ela pagou 1/10, beleza? Professor, que parte de operações com frações vamos analisar assim, que operação ela está pedindo aí nessa questão? Se ela está pedindo a questão aqui no final, assinale a alternativa que apresenta a fração do salário de Alice que sobrou. Ou seja, ela quer o que sobrou do salário. Para a gente saber o que sobrou do salário, a gente vai ter que somar o que ela gastou com a poupança, o investimento na poupança, mais o que ela pagou no aluguel. Ah, professor, entendi. Como é que a gente resolve operações com frações na adição e subtração? Na adição e subtração, a gente só vai poder somar e subtrair se tiver o mesmo denominador. Professor, se o denominador for diferente, diferente, a gente vai tirar o MMC, o mínimo comum do quem? Dos denominadores, desse número que está embaixo. Nesse caso aqui, ó, burrinha, presta atenção, não precisa tirar o MMC, porque os denominadores já são iguais, ó, 10 e 10. Então, o que é que a gente faz? A gente repete o denominador, certo? E vai somar agora os numeradores. Então, 3 mais 1, certo? Vai dar o quê? 4/10. Beleza, mas 4/10 tem aqui na letra C, ó, professor. Eu vou lá e marco ela com certeza que eu acertei a questão. Não, bexiguento. Olha, presta atenção. Por que tu não vai fazer isso? Dentro de frações, eu sempre gosto de lembrar você o que a gente usa e o que resta. O que é isso, professor? Exemplo. Se eu usei 2/3, quanto é que resta? Olha aqui, ó. Vamos supor aqui que tem uma barrinha, usei 2/3. Resta o quê? 1/3. Então é justamente o que falta para completar um todo. Ou seja, essa parte de baixo do denominador representa o todo de uma fração, certo? Então, se eu usei 5/9, por exemplo, quanto é que resta? 4/9, certo? Mas, professor, na questão ali em cima, ela disse que ela usou 4/10. Ah, se ela usou 4/10, quanto é que resta, professor? Certo? Vai restar 6/10. Concordam? Então, 6/10 vai restar da questãozinha aqui, ó. Ah, professor, entendi. Então, vou ter aqui, ó, o que resta, 6/10. Beleza? Deixa eu só puxar um pouquinho para cá, que foi 1/10, tá, pessoal?
Vou corrigir. Tranquilo? Então, o que resta aqui, 6/10, resposta a letra D. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Terceiro. Dá para dar? Depois eu agito. Vander vai fazer uma viagem de 360 km. Ele já percorreu 1/3 do caminho. Assinale a alternativa que apresenta quantos metros ainda faltam para Vander percorrer. Vê só. Ele disse aqui na questão que ele já percorreu a viagem um total de 360 km. Certo? Ele disse que já percorreu 1/3. Então ele percorreu 1/3 de 360. Professor, esse dia aqui representa multiplicação na matemática, certo? Então ele percorreu 1/3 vezes 360. Professor, como é que a gente resolve multiplicação de frações? Está aqui embaixo, ó, multiplicação de frações. Opa, botão L. Multiplicação de frações. A gente vai resolver da seguinte maneira. Numerador com numerador, ou seja, um exemplo, 2/3 vezes 1/4 é a mesma coisa que 2 sobre 12. Professor, toda vez que der para simplificar é bom? É. Eu recomendo que você aprenda a simplificar. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá certo? Então aqui vai dar para dividir por 2, vai dar 1/6. Quando for divisão de frações, professor, divisão, exemplo, botar mesmo exemplo, 2/3 dividido por 1/4. Na divisão de fração, a gente repete a primeira fração e transforma ela numa multiplicação, invertendo a segunda fração. Ah, professor, entendi. Então, na divisão de fração, a gente repete a primeira fração, não é isso? E multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Beleza? Nesse caso aqui, professor, o 360 não tem número embaixo, não. Tem murrinha, é o 1, ó. E agora, como é que tu faz? 1 vezes 360, 360. 3 vezes 1, 3. Dividindo aqui vai dar o quê? 120. Beleza? Então, 120 quilômetros foi o que ele percorreu. Mas quanto é que falta, professor? Se tem 360 menos 120, vai dar quanto aqui? 240 quilômetros. Mas, professor, não tem 240 quilômetros aí. Mas se você analisar, a única alternativa que tem 240 é a letra B. Eu já vou marcar ela aqui, mas eu vou explicar o porquê. Porque, ó, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Concorda? Se é 240 quilômetros, então vai pegar 240 e multiplicar por 1.000. Qualquer número multiplicado por 1.000, o que é que a gente faz? A gente repete o número e a quantidade de zero que ele tem aqui, ó. Então, 240.000 metros. Beleza, pessoal? Então, achamos aqui 240 metros, tá certo? Continua aqui a resposta, letra B. Vamos para a terceira. Ana leu 2/5 das páginas de um livro e ainda restam 240 páginas para serem lidas. Pessoal, você que chegou aqui até a terceira questão, tá gostando dessa resolução aí? Deixa o dedo aqui no like, compartilha esse vídeo, tá certo? E ativa o sininho. Por quê, professor? Isso é muito importante para o YouTube entender que essa aula está sendo maneira, está sendo massa e ela vai continuar divulgando o trabalho do professor Diego aí para outros alunos. Beleza? Voltando aqui para a questão, vamos lá. Ana leu 2/5 das páginas de um livro e ainda restam 240 páginas para serem lidas. Nessas condições, o total de páginas do livro que Ana está lendo é... Então, vê só. Ela já leu 2/5, tá? E restam 240 páginas. Pessoal, de novo, ó, se ela leu 2/5, lembra aqui comigo o que eu acabei de usar aqui, ó, usa e o que resta. Vê, se ela usou 2/5, resta quanto? 3/5. Concordam? Então, vocês concordam também que esses 3/5 da quantidade de páginas, que eu não sei, vou chamar aqui, ó, X, a quantidade total de páginas, tá certo? Do livro. Então, esse X vai ser a quantidade total de páginas. Então, 3/5, por quê? Vai ser igual a 240. Se é o que resta, são 240 páginas, e o que resta dessa fração aqui de 2/5 são 3/5, então eu posso dizer que 3/5 de x é igual a quanto? 240. Beleza? Aí agora o que é que a gente vai fazer?
Presta atenção. Aqui eu tenho uma resolução do final de uma equação, né? Como assim, professor? Se está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, certo? Então vai ficar 3x vai ser igual a 240 vezes 5, beleza? 3x vai ser igual a 1.200, certo? X vai ser igual a 1.200 dividido por 3. X é igual a quanto? 400. Ah, professor, então o total de páginas que o do livro de Ana leu foi de 400, que vai ler no total de 400. Beleza? Pessoal, volta aqui para mim. É o seguinte. Espero que você tenha gostado da resolução aí dessas questões. Eu vou dar continuidade antes esse pré-edital aí do concurso dos Correios, resolvendo algumas questãozinhas da banca IBFC, beleza? Mais uma vez, acredito, você que tem interesse de aprender matemática para concursos, certo? Não pode perder, certo? Essas resoluções, tranquilo? Valeu!